Bem-vindos para o vídeo, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre uma declaração do presidente da Toyota, Akio Toyoda. Ele mais uma vez voltou a afirmar que um carro elétrico polui muito mais que um carro híbrido e deu detalhes aí. Ele falou o seguinte, que pelo que ele conhece de produção de carro e como se comportam os carros, um carro elétrico polui 3 vezes mais do que um carro híbrido, ou polui o equivalente a 3 carros híbridos. E ele explica por quê. Ele fala principalmente pelo sistema de produção desses carros, que consome alguns minerais raros aqui no planeta, e pelo consumo de energia. Em países como o Japão, por exemplo, que eles não têm hidrelétricas, assim como nós temos aqui, e lá eles também não têm energia nuclear. Vocês lembram que quando teve aquele maremoto lá, os japoneses ficaram com medo, porque teve algumas contaminações com energias nucleares, então os caras não avançaram nessa área de energia nuclear. Então, o que ele argumenta? Ele argumenta o seguinte, que além desses carros gastarem muitos minerais críticos aqui para o planeta, que já tem outras pesquisas também falando sobre isso aí, não só ele, teve mais alguns envolvidos no ramo automotivo que alega a mesma coisa, o pessoal fala o seguinte, assim como ele, que as pessoas falam muito do que sai pelo escapamento, mas não se comenta hoje no mercado o que é consumido para produzir esses carros. E um dos argumentos dele é isso aí, principalmente energia, a carvão e a energia elétrica gerada às vezes por combustíveis fósseis que tem que ir para alimentar esses carros, porque esses carros são clicados na tomada e consomem energia. Esse é um dos motivos que o carro elétrico em si não vai à frente no Japão, porque o Japão não tem energias renováveis como nós temos aqui e alguns países europeus têm. Só que nós temos a limitação da nossa rede aqui, né? Mas aqui nós não temos a infra, mas nós temos como gerar energias renováveis, mais do que os japoneses. Os japoneses estão num conjunto de ilhas lá, muito limitados a muitas coisas, tá? Então eles não têm isso aí, por isso que não prospera. Então ele estava argumentando isso aí, tá? Que o carro elétrico não vai à frente no Japão e não vai à frente no mundo, por quê? Porque se você for ver o custo do carro no total, ele polui muito mais. Isso aí, essa ideia está se refletindo, mas antes de continuar falando do carro elétrico, pessoal, deixa um comentário no vídeo do que vocês acham sobre isso aí, sobre a declaração do Akio Toyoda sobre carro elétrico. Fale para mim o que vocês acham de carro elétrico, curta, comente e compartilhe. E principalmente, se inscreva no canal. Em países, por exemplo, como a Alemanha, que aboliu todos os reatores nucleares e hoje a energia principal da Alemanha hoje é energia solar e energia a gás e importa alguma energia elétrica de países como a França, por exemplo, que produz energia, a maior parte da energia francesa é produzida através de usinas nucleares. Então vocês veem a controvérsia disso aí, né? Países como a Alemanha, por exemplo, saindo lá do Japão, que tem uma grande frota de carros elétricos, não tem energias renováveis para tocar esses carros aí, como deveria ter. Por quê? A Alemanha, mesmo que tenha lá uma grande produção de energia solar, eles não têm sol suficiente para isso aí. O país não tem um país como o Brasil, tropical, que tem como produzir energia o dia todo, ou praticamente o ano todo, praticamente, aqui no país. Se você for produzir energia solar aqui no país, mesmo se fosse em estados como o Nordeste, ou então ali no Centro-Oeste, vai ter como tocar esses painéis o ano todo, vai ter sol o ano todo. Só que, pessoal, mesmo com tudo isso aí, tá? Mesmo com tudo isso, aqui no Brasil, os caras produzindo energia, por exemplo, 12 horas por dia, o tempo todo, mas praticamente todo mundo é unânime em falar, é uma energia caríssima ainda, tá? Muito mais cara do que a energia das hidrelétricas como nós temos. E até muito mais cara até do que a energia nuclear, que muitos países aí no mundo estão partindo para essa área, tá? De produzir energia nuclear por causa do preço. E muitas montadoras, inclusive aqui no país, está, como se diz, compartilhando, ou está tendo essa mesma ideia do Toyota. Vocês podem ver que, por exemplo, até aqui as montadoras chinesas, como por exemplo a BYD, já falou que vai estender os motores a combustão nos carros híbridos aí, por alguns anos ainda, ou décadas ainda,
Por quê? Não quer matar o motor a combustão, justamente por causa disso aí, por causa do custo de produção desse carro, por causa da energia elétrica. Por exemplo, aqui no país nós não temos infraestrutura para tocar muitos carros elétricos, ou para alimentar todos esses carros elétricos. Então são coisas que acontecem. Por exemplo, lá no Japão eles não têm como produzir energia elétrica de forma sustentável, como de repente nós temos aqui. E aqui nós não temos a infraestrutura para ter toda essa rede para alimentar todos esses carros elétricos aí. Então esse é o principal argumento que a Toyota tem. Para quê? Para não eletrificar toda a sua frota, porque eles acham o seguinte: a partir do momento que eles se eletrificarem toda a sua frota, eles vão estar criando ou colocando esses carros elétricos em países ou em regiões que têm várias limitações para a sobrevivência do carro elétrico em grande escala, como tem, por exemplo, na China. A China tem aí uma tremenda rede aí para alimentar os carros elétricos, mas coisa que a Califórnia, por exemplo, que tem muito mais dinheiro, não conseguiu. Então os chineses estão fazendo isso aí, mas como eles estão fazendo, não se sabe, porque a China é um país extremamente fechado, tá? E vocês têm que lembrar o seguinte, tá? Para eles tem que dar até mais certo do que aqui, porque é tipo uma propaganda para eles colocarem esses carros elétricos aí no mundo todo. Mas vocês podem, tem muitas reportagens aí, tem muitas matérias que já falam que mesmo aqui no Brasil e na Europa, o pessoal já está tirando o pé aí dos carros totalmente elétricos, justamente por causa disso aí, infraestrutura e produção de energia limpa. O comentário de hoje foi isso aí, pessoal. Espero que vocês curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. E nós vamos falar mais algumas coisas aí sobre combustíveis renováveis, novos combustíveis aí que vai estar tendo aí para substituir inclusive a gasolina, tá bom? Valeu! Se você gostou, então se inscreva no canal.